teve a primeira aula que era só apresentação aqui, né, da disciplina. Vocês tiveram um sábado letivo, que era para ver aquela primeira, aquele vídeo sobre tipos de dados. Vocês têm alguma questão específica aqui, ou não entenderam alguma coisa que estava no vídeo, ou tem alguma dúvida sobre tipos de dados ali, operadores de C? Se tiver, é só fazer a pergunta aí que eu tento solucionar. Hoje a gente ainda está na parte básica, a gente vai ver essa parte de condicionais e repetição. Então, uma parte bem introdutória de linguagem C, né? A partir da próxima aula a gente já começa com uma parte mais avançada, que é a parte de arrays. Até aqui, até essa primeira parte aqui da aula 7, a gente está na primeira fase da disciplina. Então, a gente está revisando toda a parte de linguagem C. E aí eu pretendo aqui, entre a aula 7 e a aula 8, fazer uma primeira avaliação, que eu tinha ficado de dizer para vocês como é que ia funcionar, né? Então aqui a gente vai fazer a primeira avaliação em relação ao que a gente viu aqui, nessa primeira parte da disciplina. Depois a gente vai começar uma parte mais avançada de estrutura de dados, e aí mais para o final da disciplina a gente vai ter uma segunda avaliação. Quem precisar de nota, aí a gente vai, eu tenho um conteúdo aqui de grafos e árvores que eu vou deixar para o final lá, e aí quem precisar fazer um trabalho extra para complementar a nota, aí a gente bola alguma coisa com esses conteúdos aqui extras. Né? Alguém tem dúvidas sobre isso, sobre a avaliação? E aí, por enquanto está nessa forma remota, eu estou fazendo esses exercícios como forma de presença de vocês, né, na disciplina. Então, vamos lá para condicionais de repetição. Me interrompam aí se vocês tiverem dúvidas. Deixa eu ver aqui. O conteúdo, aqui, o código-fonte dos exemplos e o vídeo também para o conteúdo do YouTube, tem aqui, ó, nesse link aqui. Não copiou totalmente ali o link, ó, que ele... Ó, o tio, mas tem que, se vocês copiarem todo aqui e jogarem no navegador, já vai abrir. Então, eu estou seguindo o livro, esse livro aqui do GoKicker ali, que é free, e com ele que eu me baseei para fazer os slides também aqui. Então, a gente tem duas formas de comandos condicionais em C, que é o nosso if, a gente vai fazer um teste condicional, um se então, lá dos algoritmos, ou um switch, que seria o nosso escolha caso, no qual a gente vai testar uma variável para ver se ela é igual a um determinado valor ou se ela é igual a um outro. Então aqui a gente consegue fazer um teste lógico mais complexo com if. Aqui já é mais um teste mais direcionado, no qual a gente vai testar vários valores diferentes, vários casos diferentes para a mesma variável. Então a estrutura do comando condicional if é bem simples. Eu escrevo o if para dizer que eu estou começando o comando. Preciso usar em C o parênteses, dizer onde é que começa, onde é que termina meu teste condicional. Aqui eu vou fazer meu teste, então pode ser um teste simples, né? Se uma variável x é menor que 10, eu vou fazer um teste lógico ali, que vai me retornar verdadeiro ou falso. E aí, se der verdadeiro o teste lógico aqui, aí ele vai entrar dentro do C, que começa aqui e termina aqui. Aqui eu posso ter vários comandos, afinal de cada comando eu vou ter um ponto e vírgula, né? Então, se a minha condição for verdadeira, aí ele vai entrar aqui dentro e vai executar o que está entre as chaves, independente do comando que estiver ali. Caso seja falso, ele não vai entrar dentro da condição, aqui do condicional, e vai pular e vai para a próxima instrução depois da chave. Então, se a gente for pensar visualmente o que acontece, a gente faz, por exemplo, aqui eu tenho duas variáveis x e y, e aqui se o conteúdo da variável x for menor que o conteúdo da variável y, vai dar verdadeiro esse teste lógico, e aí nesse caso aqui ele vai escrever esse texto na tela. Aqui um outro exemplo, ó. Então aqui eu tenho um inteiro chamado target, que está inicializado com o valor 10, e aqui eu estou testando se o conteúdo dessa variável é igual a 10, então o operador que a gente usa para igualdade são dois iguais, porque um igual já é usado para atribuição. Então aqui eu estou testando se esse cara aqui, esse conteúdo dele é 10, que nesse caso é, então na prática ele está fazendo aqui, se 10 igual a 10, vai dar verdadeiro, aí ele vai escrever que é 10 na tela. Lembrando que os condicionais em si ali, ele sempre retorna 1 ou 0, ele não tem o tipo lógico verdadeiro ou falso. Então na prática isso aqui vai retornar 1, esse teste comparativo aqui, e ele vai entrar aqui dentro e vai escrever que sim é igual a 10.
E eu tenho o opcional do else também. Ou seja, eu posso fazer o teste lógico, se ele for verdadeiro eu vou executar uma série de instruções, caso contrário, que seria o nosso else, seria o nosso sedão, eu vou executar a declaração 2 aqui, né, que está representada. Então aqui nesse caso aqui, se o x for menor que y, se for verdadeira essa sentença, eu vou escrever esse texto aqui, caso contrário, se for maior ou igual, ele não vai entrar aqui, então se der falso esse teste, ele vai vir para o else e vai executar esse outro printf aqui e vai mostrar esse outro conteúdo aqui. O else é opcional, né? A gente não é obrigado a colocar quando a gente faz um if, mas caso a gente queira executar uma instrução que seja executada quando esse teste for falso, aí eu uso o else ali e crio o meu bloco de instruções. Aqui um exemplinho então, tem duas variáveis inteiras, full e bar. Full tem o conteúdo de 1 e o bar tem conteúdo de 2. E aqui eu estou testando. Então, se 1 é menor que 2, vai dar verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai escrever que full is smaller than bar. Se a gente invertesse os valores aqui, isso daria falso, e ele viria para o else e escreveria o que está embaixo. E eu posso fazer ifs encadeados também. Ou seja, eu posso, se eu for fazer um teste, aqui eu quero ver todas as possibilidades para comparação entre x e y. Então aqui eu estou testando se o x é menor que y. Se não, eu quero testar também, então eu posso já agrupar com outro if, junto com else, se o x é maior que y, e caso contrário, se o x é igual a y. Então aqui, se a gente quisesse, como a gente só tem 3 opções aqui, o último caso aqui a gente nem precisaria fazer esse if, tá? Eu botei aqui só para mostrar para vocês, mas se não é menor, não é maior, vai ser igual. Então, se eu quisesse, nesse último caso, eu poderia colocar só else e ia funcionar do mesmo jeito. E aí eu não precisaria colocar esse if aqui. Ele está redundante, né? Então, sempre que vocês forem fazer vários testes sobre as mesmas variáveis aqui, e sabendo que ele só vai entrar em um deles, a gente pode agrupar esses ifs, elses, e dessa forma aqui, e aí eu consigo fazer todos esses testes sabendo que ele só vai entrar em um deles. Né? Alguma dúvida aqui, por enquanto? Então, nesse último aqui... Oi, alguém ia falar? Não, tudo certo, professor. Beleza. Aqui nesse outro exemplo, eu realmente não coloquei o último caso aqui, ó. Por quê? Porque se ele for menor que... Se o full for menor que bar, eu vou escrever isso na tela. Caso contrário, se forem iguais, eu vou escrever esse texto aqui. Se não for nem menor nem igual, ele vai ser maior. Então eu vou para o else, não preciso nem fazer o último if aqui para testar. E o if aninhado seria... eu fiz meu teste condicional aqui, a condição 1. Ele pode executar alguma coisa aqui, se for verdade. Caso contrário, aí eu posso ter um outro comando aqui entre o else e o if. Então eu posso ter vários comandos aqui, mas eu posso fazer dessa mesma forma aqui. O problema desses ifs aninhados é que se for fazer exatamente a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, logicamente, ele transforma o código numa escada, né? Ele vai transformando o código numa coisa grande. Então, eu só recomendo usar dessa forma aqui quando eu tiver que colocar algum comando, fazer algum outro condicional aqui, entre o else e o if, fazer uma outra instrução, aí vale a pena fazer o if aninhado. Caso contrário, eu sugiro usar o if encadeado aqui, que fica mais limpo o código de vocês. Então aqui um exemplo de if aninhado, tenho 3 variáveis aqui, essa primeira tem 22, a segunda tem um conteúdo de 100 e a terceira tem um conteúdo inteiro de 50. E aqui eu estou testando. Se o conteúdo dessa variável segunda aqui é 100, então se 100 é maior que 80, então é verdadeiro isso. Eu nem fui para o else, vim para cá, para esse segundo if. E aí estou testando essa variável aqui, 22 é menor que 50. Verdadeiro de novo, aí ele vai escrever aqui esse conteúdo na tela e vai vir para cá, vai sair. Então esse trecho aqui ele nem executou porque esse primeiro teste condicional aqui já deu verdadeiro. Se tivesse dado falso, por exemplo, se fosse 70 aqui o conteúdo e aqui desse falso, aí ele ia vir para o else e ia fazer outro teste para verificar. Posso usar testes compostos também nos nossos condicionais if, então posso usar o e lógico aqui, que são 2 e's comerciais, ou o ou lógico, que são 2 barras verticais. Lembrando que o e lógico
ele só vai ser considerado que meu teste lógico composto aqui é verdadeiro quando ambos os testes forem verdadeiros. Então, se ambos forem verdadeiros, aí o nosso teste condicional é verdadeiro. Se algum deles der falso, ou se ambos estiverem falsos, ele vai dar como falso e vai pular, vai para o... Nesse caso aqui não tem else, né? Poderia ir para o else ou ir para a próxima instrução. E no caso do ou lógico, se qualquer um dos testes estiver verdadeiro, eu não preciso nem olhar o restante. Então, se isso aqui está verdadeiro ou se isso aqui está verdadeiro, ele vai executar e vai dar verdadeiro total. O único caso que vai acontecer dele não dar verdadeiro é quando ambos testes lógicos aqui tiverem falsos. O switch case é um caso um pouquinho diferente. Então, a gente tem... Nós não vamos conseguir usar em todas as possibilidades, mas em alguns casos, por exemplo, se vamos fazer um menu de opções para o usuário lá, para ele escolher, ele quer a opção 1 para fazer alguma coisa, a opção 2 para fazer outra coisa, e assim vai. Esse é um caso bem útil de se usar um switch case. Então, a estrutura dele é a seguinte. O que está em negrito aqui são as palavras reservadas que vocês têm que colocar. Então, aqui eu estou dizendo, meu switch case começou aqui. Entre parênteses vai estar o nome da variável que eu quero testar. Aqui é o início do meu switch, aqui é o final. E aqui eu estou testando. Caso essa minha variável aqui tenha um conteúdo tal, o 2 pontos indica que eu estou começando meu case. Posso colocar chaves aqui para indicar que eu estou começando e terminando cada case também. Se eu tiver várias instruções, é um bom uso. E no final de cada código aqui que vai ser executado, posso ter várias instruções aqui. Se esse cara aqui for o conteúdo da variável que está aqui em cima, ele vai entrar aqui dentro e vai executar os comandos que estão aqui até chegar no break. O break vai fazer com que eu saia desse teste. Se eu não colocar o break, vai funcionar igual. Só que, por exemplo, eu sei que ou vai ser igual a essa constante 1, ou vai ser igual a constante 2, ou igual a constante 3, e assim vai. Isso significa que ele não vai entrar em mais de um caso aqui. Então, se eu sei que se ele entrou aqui dentro, eu não preciso testar mais nada. Então, eu uso o break para que ele saia dos testes e não fique perdendo tempo aqui comparando. O último caso, lá quando eu estiver no último, aqui tem os 3 pontinhos para representar que posso ter vários casos, né? Então, no último caso, eu não sou obrigado a colocar o break, porque eu já estou no último teste. Então, caso não seja igual a essa constante 1 aqui, caso não seja igual a essa constante 2, ele vai para baixo, vai indo e vai testando. Deixa eu ver se eu coloquei. Tem o default também, que é o equivalente ao else do switch case, ou seja, se não foi nenhum dos casos acima, aí ele vai para o default e executa o caso contrário aqui. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, que eu importei a biblioteca Standard Input Output, ou seja, de entrada e saída, para eu conseguir usar o printf, scanf, as funções de escrita e leitura. Aqui eu comecei meu programa principal, terminei lá embaixo, declarei uma variável inteira chamada num, pedi para o usuário qual seria o número, li o conteúdo aqui, que é um número inteiro, para a variável num, e fiz um teste. Então, caso o conteúdo da variável que o usuário informou seja igual a 10, a 9, desculpa, eu vou escrever esse texto na tela. Caso seja igual a 10, eu vou escrever esse. Caso seja igual a 11, eu vou escrever esse. Caso contrário, se ele informar um número diferente desses três aqui, ele vai vir aqui para baixo e vai escrever esse texto na tela aqui. Alguém tem uma pergunta sobre o switch case? Uma dúvida? Ok. Beleza. Deixa eu ver aqui. Então, aqui comparando os dois comandos condicionais, que é o switch e o if. O switch a gente não consegue usar expressões, então não consegue fazer um teste, por exemplo, se é menor que alguma coisa, se é maior que alguma coisa. Todos aqueles comparativos eu não consigo fazer. Ele só aceita constantes, então se é igual a alguma coisa específica lá. A declaração default, que seria o else do switch case, ele é opcional, que é da mesma forma como o else. E a questão do comando break que eu já comentei antes. Então a gente só vai usar o break no caso do switch mesmo. Aqui um comparativo do mesmo código feito com o switch case e com o if. Então aqui eu tenho uma variável a, que é uma variável inteira, que inicialmente tem o conteúdo de 1. E aí que eu estou testando se o conteúdo dela for igual a 1, eu vou escrever isso na tela, vou dar um break, nesse caso aqui ele já nem vai fazer mais nada e vai sair para cá. Se o conteúdo fosse 2, ele entraria aqui. E se o conteúdo fosse qualquer outro número, ele viria para o default e escreveria isso.
E o funcionamento aqui com os ifs alinhados é exatamente o mesmo. Então aqui eu estou testando, se A é igual a 1, eu vou escrever isso na tela, caso contrário eu vou testar se é igual a 2, vou escrever isso, se for verdadeiro. Se não for verdadeiro nem esse teste lógico aqui, ele vai vir para o else e vai escrever esse texto aqui. Então, a forma que vocês vão usar, vocês vão escolher usar o switch ou os ifs, isso vai depender muito do exercício que vocês estiverem fazendo. Quem não quiser se confundir usar o if, na maioria dos casos, não vai errar também. Mas vocês veem que o código fica mais limpo, ó. Fazendo esse código aqui fica mais fácil de entender do que esse código com um monte de else ifs. Isso aqui é interessante. A gente pode também no switch case agrupar uma série de testes. Se ele for o que for ser executado depois for a mesma coisa, ou seja, aqui eu estou testando, né, o conteúdo de A, se ele for igual a 1 ou se ele for igual a 2, eu vou fazer a mesma coisa. Quem chegou aqui? Então, quando for o mesmo teste aqui, o 1 e o 2, nesse caso aqui do exemplo, e for fazer a mesma coisa, a gente pode agrupar eles só botando um embaixo do outro, e ele, sem colocar o break, né, entre eles, aí ele vai funcionar perfeitamente. Caso contrário, ele vai para o próximo caso, e aí funciona da mesma forma que a gente estava vendo antes. Laços de repetição, então, pessoal. Então, a gente viu os condicionais agora os comandos de while. Então, aqui a gente está testando. Enquanto um determinado teste for verdadeiro, vai ser executado todos os comandos que estão aqui dentro, entre o início e o fim do nosso bloco de repetição. Os testes que a gente vai fazer aqui pode ser os mesmos que a gente fez no if, né? Então pode ser um teste composto, usar o e lógico, pode usar o ou lógico. O importante é que essa condição seja verdadeira. Então, enquanto ela for verdadeira, ele vai executar o teste. No momento que ela for falso, ele vai sair fora da repetição. Aqui um exemplo usando uma variável que é um contador, que a gente está usando uma variável auxiliar. Então, sempre que vocês pensarem numa repetição, ela precisa de 3 partes, que é a inicialização, nesse caso do contador, ele vai começar em 0. O teste de parada, que é o teste lógico, vai fazer com que a nossa repetição pare, finalmente. Nesse caso aqui é quando ele chegar em 3, o contador. E o passo, que é como é que a gente vai chegar desse 0 aqui no 3. Ou seja, da inicialização no teste de parada, finalmente. Então, o nosso passo aqui é pegar o conteúdo atual do contador, somar 1 nele. O resultado dessa soma vai ser atribuído de novo para o nosso contador. Então, vai começar em 0, vai testar 0 é menor que 3, é verdadeiro. Então, ele entra, então, enquanto é verdadeiro, nesse teste, ele vai entrar aqui, vai escrever isso na tela, e vai pegar o conteúdo de 0 mais 1, o conteúdo vai ser 1, atribui para 1, atualiza essa variável, vem para cá para cima de novo. 1 é menor que 3, verdadeiro, escreve isso na tela. 1 mais 1 dá 2, atualiza o contador para 2. 2 é menor que 3, verdadeiro de novo, escreve de novo na tela. 2 mais 1 dá 3, atualiza aqui para 3, vem para cá, 3 é menor que 3? Não, falso. Então, como isso dá falso, ele sai da repetição e vem para a próxima instrução. Aqui, bem parecido, que eu só estou fazendo uma contagem aqui de 0 até 10, sendo que quando ele chegar no 10 ele vai sair, porque não é menor ou igual, né? Então, aqui ele começa em 0 e toda vez está somando 1. Esse n++, como vocês viram na aula do sábado letivo ali, é a mesma, equivalente ao que a gente está fazendo aqui. Então, n está recebendo conteúdo de n mais 1. Se vocês tivessem que fazer uma contagem aqui de mais 2, mais 5, a gente já não consegue usar essa notação aqui de n++. Mas quando for de 1 em 1, vocês podem sempre usar essa notação aqui do C. Parecido com o switch, a gente pode usar o break também no while. Então, sempre que a gente tiver uma repetição aqui, né? E eu executar o break dentro da repetição, ele vai parar a repetição, vai sair e vai para a próxima instrução. Então, normalmente, para a gente usar o break dentro de um while, a gente tem que usar um condicional if. Porque se eu não usar um condicional if, a primeira vez que ele entrar aqui, ele já vai sair com break e vai parar a repetição. Não faz muito sentido. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um laço infinito. Ó. O 1 em C representa o verdadeiro, né? Lógico. Então, aqui eu estou testando. Tem um inteiro, chamado n, que começou em 0, enquanto verdadeiro, ou seja, vai ficar para sempre aqui, teoricamente, e eu estou somando 1 em n e estou testando. Se o n é igual a 10, quando for igual a 10, ele vai executar o break e vai sair.
Inicialmente não é, então as primeiras 9 vezes aqui não vai ser. Quando ele chegar no n igual a 10, ele vai executar o break e vai sair fora da repetição. Então a gente tem sempre essa opção também. Então na prática, esse código aqui e esse código aqui, deixa eu copiar. Esses dois códigos aqui fazem exatamente a mesma coisa. Obviamente que, de um ponto de vista lógico, esse aqui é bem mais otimizado, né? Ele é mais fácil de entender também, quem olha. Esse aqui até funciona, mas eu não sugiro vocês a usar um laço de repetição infinito, tá? Porque isso aqui pode gerar erros. Se eu esquecer de fazer o break, isso ele vai ficar para sempre num laço infinito aqui, então não é uma boa. Sempre tentar usar a nossa lógica aqui no teste de parada. Alguma dúvida aqui na repetição? Tranquilo? Tudo certo. Beleza. Similar ao que a gente tem com o break, tem esse comando aqui, continue, que faz o quê? Na prática aqui, ele, ao invés de sair da repetição, quando ele é executado, ele pula todas as instruções que seriam executadas nessa execução da repetição e vai para próximo teste. O que significa isso? Então ele está executando aqui, né, somou 1, testou aqui, se ele não foi verdadeiro esse teste, ele vai para esse printf aqui embaixo. Então, vai de novo, soma 1. Se isso aqui deu verdadeiro e ele executa, continue, ele simplesmente vai pular, não vai executar o printf e vai de novo aqui para cima. Então, nesse continue aqui, ele está desconsiderando o restante do código que tem aqui na repetição. Eu só quero ir para o próximo caso da repetição, não quero me preocupar com o que está aqui embaixo. Então, na prática, nesse exemplo aqui, a gente começou em 0, está indo de 1 em 1 até 10 e está testando. Quando o resto da divisão do número atual por 2 for igual a 1, isso significa que isso só vai ser verdadeiro para os números ímpares. Quando for par, por exemplo, 2 dividido por 2, o resto é 0. Então, isso aqui não vai dar verdadeiro. Quando for 3, por exemplo, aí o resto da divisão vai ser 1, ele é ímpar, e aí ele vai para cá, isso vai fazer com que ele só mostre aqui os números pares. Quando for ímpar, ele vai pular e vai para o próximo. O do while é bem parecido com o comando while, a única diferença é que o formato dele é assim, então ele começa com do, que é o comando de repetição, que é o comando de repetição para iniciar essa repetição aqui. A gente tem o while lá no final para terminar. A gente tem que lembrar, esse do while é o único comando que a gente vai colocar ponto e vírgula no final. Então aqui a gente está começando a nossa repetição. A diferença do while é que a primeira vez que vai ser executado, ele sempre vai executar. Já no while a gente tem o teste de parada logo no início, né? No do while a gente tem o teste de parada no final. Então isso garante que uma vez pelo menos ele vai executar esse código para depois testar. Depois o formato aqui é exatamente igual, né? A gente vai sempre testar, vir para cá, executar de novo, testar, vir para cá, executar de novo. Então se eu tiver, não pode esquecer do ponto e vírgula aqui, tem que cuidar o teste de parada, às vezes ele é um pouquinho diferente do ponto de vista lógico. Um bom exemplo seria um menu de opções. Então aqui eu tenho, ó, comecei meu programa principal, tenho o contador e mostrei as opções para o usuário aqui, o que ele podia escolher. Então um para tal, um para mamão, 2 para abacaxi, 3 para laranja. Li o conteúdo que ele pôde escolher, mas ele só vai sair dessa repetição aqui. Então eu estou validando aqui, né? Que ele tem que escolher 1, 2 ou 3. Se ele escolher qualquer coisa além disso, ele vai dar erro, porque ele vai testar aqui, isso aqui não vai dar certo, e ele vai voltar de novo e vai mostrar as opções de novo. Então ele só vai sair desse laço de repetição aqui do while quando ele escolher 1, 2 ou 3. Quando ele escolher dessas opções, ele vai sair e vai vir para o switch case. O bom de usar o do while nesse caso aqui é que a gente sabe que uma vez pelo menos ele já vai mostrar o menu de opções. Se ele já escolher a opção correta, ele já vai pular e vai vir para o switch case. Se a gente usasse o while aqui em vez do while, a gente teria que fazer uma gambiarra, ele teria que fazer alguma coisa para forçar ele a entrar no while para depois. Então a gente teria que escolher uma opção inicialmente para depois ele fazer o teste. Então nesse caso aqui seria mais interessante, e é mais interessante usar o do while. Aí depois aqui eu estou testando com o switch case para verificar qual das opções que ele escolheu. A 1, 2 ou 3.
que é a execução só do código. Então, se ele escolher uma opção que não é válida, 9, ele vai mostrar de novo. Então, ele está aqui dentro do while, né? Quando ele escolheu uma opção válida, aí ele saiu do while, foi para o switch case, escolheu e mostrou para ele aqui o que ele tinha selecionado no menu. Então, aqui o mesmo código, tá, pessoal? Usando o while só e o do while. Então, vocês veem que se for um código simples, nesse caso aqui a gente está começando em 1, enquanto não chegar em 0 e está lendo o número. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é só pedir para o usuário um número até que ele seja 0. Esse outro aqui, como não é o mesmo código, né? Mas tudo bem. Nesse outro aqui do exemplo, a gente está usando o do while, então ele vai entrar uma vez aqui pelo menos, aqui já não necessariamente, ele vai entrar aqui porque eu inicializei com o número 1, né? Mas na prática aqui a gente teria que ler uma vez fora, começar o while, ler de novo, né? No caso do while não, posso ler direto e já fazer o teste já no final. Aqui eu estou inicializando as duas variáveis com 0, número e soma. Estou lendo o conteúdo de número e estou acumulando aqui, como vocês viram na aula de sábado, lá a gente pode agrupar um operador matemático aqui com o operador de atribuição. Então, na prática, eu estou pegando o conteúdo atual de soma e somando com o conteúdo de num aqui, de número, e atualizando no soma. Então, quando o somatório de todos os números que ele informar aqui for maior que 50, maior ou igual a 50, ele vai sair. Enquanto for menor, ele vai ficar nessa repetição pedindo um novo número para o usuário. O comando for, ele agrupa todas as instruções que a gente tem no while em uma linha só. Ou seja, aqueles 3 passos que eu comentei, inicialização, teste de parada e passo, incremento, ele faz tudo na mesma linha, embora na prática, na hora de executar, ele separe isso. Então, o funcionamento dele é exatamente igual ao que a gente tem lá no while. Ou seja, esse cara aqui começa no for, a inicialização só é executada uma vez, então é como se eu tivesse escrito esse código do e recebe 0 aqui em cima. Então ele só executa isso uma vez, o teste de parada vai ser testado toda vez que ele terminar na repetição, ele terminar aqui e voltar para o for. E esse passo, que é atualizar o conteúdo em mais 1, ele só vai executar quando ele chegar no final aqui. Então, o i começa em 0, enquanto o i for menor que 3, ele vai fazer o que tiver que fazer, e no final ele vai fazer i mais mais. Então, é só uma forma de agrupar o que a gente já fazia lá com o while, que são os 3 passos da nossa repetição. Aqui um exemplo, então. Aqui eu declarei o inteiro antes. Vocês podem declarar aqui também. Declarei o inteiro i, comecei minha repetição. Aqui a minha inicialização, comecei em 0, e só vai ser executado a primeira vez da repetição. Aqui meu teste de parada, que vai ser um teste condicional que eu vou fazer toda vez. Então, enquanto ele não for maior que 10, então enquanto o i for menor que 10, ele vai somar 1 no i lá no final. Antes disso, ele vai fazer as instruções que estão aqui dentro, que é só mostrar o i nesse caso. O barra n aqui é só para dar um enter, né, depois que ele mostra cada número, e o %d aqui é para substituir o conteúdo de i aqui, nessa posição. Aqui um outro exemplo, então a gente tem uma variável char, que representa um caractere só. Eu comecei a primeira conteúdo dela na letra A maiúsculo. O caractere a gente só representa por aspas simples, tá, em C. E aqui, enquanto a minha letra não chegou na letra Z, então aqui eu estou fazendo uso do código ASCII, isso significa que lá no código ASCII a letra A vai ser primeiro. Quando eu somar 1 no número dela inteiro, lá dentro do código ASCII, eu vou usar a letra B e assim vai. Isso significa que aqui ele vai mostrar todo o nosso dicionário de A a Z, porque eu estou somando 1 no conteúdo do char. Então, na prática aqui, quando eu der um print desse char, ele vai mostrar A, B, C, D, até chegar no Z. E aí eu estou usando for aqui para fazer isso. Se eu fosse fazer esse mesmo código aqui com while, deixa eu pegar aqui. Fazer assim. Vamos comparar se a gente fosse fazer com while, tá? Então aqui a gente faria a inicialização antes. Fiz a inicialização. Opa, pulei. Fiz a inicialização. Comecei meu comando de repetição. Aqui só vai ter o nosso teste de parada, que é o nosso letra menor que Z.
E o nosso passo vai estar lá no final do nosso while. Quem é que sabe me dizer por que eu não usei aqui Então esse código aqui é o mesmo código que a gente estava vendo aqui, ó, com for. Vocês deem uma olhada que fica bem mais limpo, né? Se for uma repetição bem simples, contada, que a gente sabe que vai de tal até tal, de tanto em tanto, é um bom uso usar o for. Quem é que sabe por que eu não usei chaves aqui, ó, para iniciar o meu for e terminar ele aqui? Alguém sabe me dizer? Só tem uma linha ali embaixo. Exatamente. Isso serve não só para o for, tá? Para o if, para o while, qualquer bloco de instruções que eu for começar, que só vai ser executado, ele pertence, ele está dentro do for nesse caso aqui. Se eu tiver uma instrução única, em C a gente não é obrigado a colocar chaves. Quando tiver mais de uma instrução, aí a gente tem que dizer para o compilador que tem que começar as chaves aqui. Então aqui como eu tinha duas, ó, eu precisei iniciar e finalizar. No caso desse exemplo anterior, como eu só tinha uma, aí eu não sou obrigado a colocar ali as chaves. E ele vai funcionar perfeitamente. Aqui é só o exemplo de como é que seria a execução desse comando aqui, do for. Então ele vai mostrar lá de A até Z, foi somando de um em um no caractere, ele foi mostrando lá para nós o alfabeto. Voltando aqui. Então, tem essa lista de exercícios, pessoal, para fazer para essa semana, mas assim, não é para fazer tudo, tá? Tem esse primeiro aqui de comandos de repetição, são 3 exercícios, vocês vão escolher 2, vocês que vão definir quais vão fazer, desses 3 vocês vão escolher 2, e dos de condicional, também vocês vão escolher 2. Então tem 3 opções também, e aí vocês vão escolher dessas 3 aqui, 2 para fazer, então na prática são 4 exercícios. Nesse caso aqui não tem nada a ver com URI, então não precisa se preocupar com isso. E é basicamente isso. Aí a forma de submissão é igual. No Moodle lá eu coloquei já o link para essa tarefa lá no nosso Classroom. E vocês vão ver que são exercícios bem simples, assim, não tem nada de absurdo ali. Quem tiver dúvidas ali pode ir me perguntando também. Por enquanto é isso. André, fica aí que a gente tenta te ajudar ali no negócio da instalação. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Anderson, Giordano? Como usar o Classroom lá? Foi tranquilo? Professor, será que daria para montar o meu e-mail lá de cadastro? Porque essa conta que eu estou usando aqui, eu uso pouco ela, eu estava usando mais aquela conta do outro e-mail da U. Sim, me manda um e-mail que eu já te cadastro aqui na videochamada e no Classroom também. Manda aqui no chat aqui que eu já atualizo depois. Vou parar de gravar então.